viver sem preconceito. Será que é possível isso? É muito difícil. Acho que nem eu consigo ainda, porque é uma coisa tão fácil de a gente fazer sem perceber, né? Porque o que é o preconceito? É qualquer opinião ou sentimento concebido sem um exame crítico. Então é muito fácil a gente ter preconceito. É uma ideia pré-concebida. Tudo que a gente não conhece, a gente cria um preconceito. Então todos nós vamos ter preconceitos. De várias coisas, de várias situações, de vários. É normal. O normal, o que não seria normal, é a gente não procurar aprender e entender com isso, né? E o que seria então o capacitismo, né? Será que a gente é capacitista? A gente é e nem percebe, mas é legal a gente aprender sobre o que é o capacitismo para a gente poder ajudar outras pessoas que também não conhecem. Esse é o intuito da gente, né? Da gente informar. Então, o capacitismo, segundo as várias citações que eu consultei, né? Ele é o quê? Ele é uma discriminação ou um preconceito, ó. Tá vendo? Lá está o preconceito de novo. Contra as pessoas com deficiência, tá? Então, ele define a pessoa pela sua deficiência. Então, você está sendo capacitista quando você está definindo ela pela deficiência que você está vendo, né? Então, você está olhando as incapacidades dela e não as capacidades, que é normalmente o que a gente vê. É a primeira coisa que a gente olha, né, numa pessoa com deficiência. E aí, vamos aproveitar para esclarecer alguns termos para a gente já sair daqui preparados, né? Para quando a gente puder ajudar alguém e jamais julgar. Jamais. Eu já fui levar minha filha para fazer um exame, um ultrassom, que o médico olhou para ela e falou assim, ela tem mongolismo, né? Mongolismo é uma palavra que a gente não escuta aí. Eu nunca tinha escutado, assim, acho que no início da minha infância, nem lembro. Eu não julguei esse médico. Eu falei, sim, ela tem síndrome de Down, que nem é mais esse o termo hoje que a gente usa, né? É trissomia do 21, que até o Google ainda classificava como doença. E graças a uma influencer aí, uma menina com síndrome de Down, com T21, de Brasília, fez o Google mudar. Lá, quando a gente digitava síndrome de Down, aparecia doença. Não é uma doença, é uma condição genética. É uma alteração cromossômica. E ela conseguiu, nas redes sociais, fazer o Google mudar a definição de síndrome de Down, né? Então, como que a gente fala quando a gente, por exemplo, vai falar para o nosso filho que tem uma pessoa ali, ó, ela é cega, ela é surda, ela é muda, ela é aleijada, ela é, né? Então, ela é portadora de necessidades especiais. Foi um termo que já estava em vigor, né? Há um tempo. Ela é especial. Ela é um anjo que Papai do Céu mandou. Não. Todos esses termos, alguns bem capacitistas, né? Depois a gente vai ver uns videozinhos muito legais, bem curtinhos, mas para a gente ter uma ideia de alguns termos, né, que a gente usa e nem se dá conta. Então, ela é uma pessoa com deficiência, porque a pessoa vem antes da deficiência. Eu não sei onde que eu estava, o que eu estava fazendo, que aí a pessoa, ela me questionou várias, mas tu tem certeza que é esse o termo? Eu falei, tenho, absoluta. Porque assim, né, no início dá um choque, assim, já pessoa com deficiência, né? Mas essa é a nomenclatura atual utilizada pela ONU e é a nomenclatura correta. Então, uma pessoa com deficiência física, uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com deficiência auditiva, uma pessoa com deficiência intelectual, uma criança com deficiência intelectual. Então, esse é o termo correto hoje, né, para nós nos referirmos a qualquer pessoa, criança, enfim, que tenha alguma deficiência. Portador, e ainda assim tem muitas lojas, tem muitos locais que a gente vende esse termo, né, portador de necessidade especial.
ele já caiu em desuso há muito tempo, porque quando a gente fala em portar, tem até um dos videozinhos que vocês vão acompanhar aqui, que é de um potiguar, muito engraçado. Ele tem um videozinho que ele fala assim: como eu escolho a minha deficiência quando falam que eu sou portador de deficiência física? Daí ele abre o guarda-roupa, né? É tipo como se estivesse escolhendo uma roupa. Ah, hoje eu vou ser deficiente intelectual, hoje eu vou ser deficiente visual. Porque portar se dá a ideia de que a gente carrega alguma coisa, eu vou portar. Então eu vou carregar e agora que eu não quiser mais, eu descarrego. Isso não é possível, né? Então por isso que esse não é o termo correto, né? Quando a gente vai se dirigir. E quando que surgiu esse termo capacitismo? Esse termo ele surgiu, na verdade, para vocês verem como tudo são coisas muito recentes, por volta de 1980, nos Estados Unidos. Né? E a palavra é ableism, meia boca, não sou muito boa em inglês, né? Que significa capaz. Né? E no Brasil faz muito pouco tempo. Por volta aí de 2011, se tem registros da primeira vez que se usou essa palavra, capacitismo, capacitista. Em 2016 foi quando ela ficou mais conhecida, quando se criou uma hashtag, né? Não ao capacitismo, não sei bem certinho a hashtag. Mas para vocês verem como é uma coisa recente, 5 anos, né? Então é bem comum que a gente não fazia ideia do que era isso, né? Se a gente não está nesse meio, como é o meu caso, em que eu convivo constantemente, é o meu meio de trabalho, né? E aí a gente passa a ter um outro olhar, que é um olhar agora que eu vou falar para vocês, tanto de profissional quanto de mãe. Eu falo que eu tenho esse privilégio. Então, acho que por isso que as mães, quando conversam comigo, a gente tem muita afinidade, porque eu tenho essa empatia. Porque eu me coloco no lugar delas, porque eu tenho uma filha com deficiência também, né? Então, a gente tem essa empatia, a gente tem essa questão comum. Sempre que eu vou conversar com uma mãe. Eu entendo o lado dela.